Muito boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um Pão das Três. Hoje é sábado, 28 de novembro de 2020. São 15 horas, hora de alimento espiritual, hora da nossa comunhão, embora virtual, mas no espírito. Estamos distantes, mas ao mesmo tempo juntos em Cristo Jesus, unidos, esperando receber do Senhor mais uma porção do alimento espiritual. Graças a Deus por este Pão das Três. Queremos que seja um tempo muito agradável em que vamos passar juntos. Esperamos a bênção de Deus a todos nós. Bem-vindos, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas. Vila, seja bem-vinda. Bem-vindos, irmãos de outras igrejas locais. Bem-vindos, amigos, colegas pastores, todos que estão chegando para este Pão das Três. Nosso desejo também é que nosso Deus, digno de louvor, único digno de ser adorado, ele tenha prazer neste encontro. Uma tarde de sábado agradável, quente, é verdade, mas um dia muito lindo, um dia propício para estarmos juntos. Que bênção a Igreja Batista em Vila das Belezas poder compartilhar a palavra através do Pão das Três. Que seja um tempo muito proveitoso, muito precioso para todos nós. Vamos orar, ter aí uma palavra inicial de oração, entregando a Deus mais esta edição do Pão das Três. Oremos. Nosso Deus, nós te agradecemos pela bênção de mais um Pão das Três. Pedimos a direção do Senhor, que o teu grande nome seja glorificado, teu Filho seja exaltado, teu Espírito tenha liberdade para trabalhar em nossos corações, para nos edificar. Somos servos, instrumentos em tuas mãos e esperamos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos use conforme lhe aprouver. Graças te damos por todos que estão participando deste culto e que este culto lhe seja agradável, que dê prazer ao teu coração. Te louvamos, te engrandecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar um cântico muito bonito, cântico espiritual, Brilha Jesus. É um cântico que tem 13 estrofes, ele é um pouquinho longo, então nós vamos fazer assim. Nós vamos cantar as duas primeiras estrofes e depois da reflexão bíblica cantaremos a última estrofe. Brilha Jesus. Vamos cantar juntos, louvando ao nosso Deus? Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda do sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus. Vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão. Vem ordenar que haja luz, ó Senhor.
precioso eu uso entrar, minhas sombras da alma vem dissipar. Brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refulgir em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Brilha Jesus, só a luz de Cristo para nos iluminar. E nós vamos pensar um pouco sobre a luz de Cristo, a luz de Deus, que nos leva, que nos impulsiona a brilhar continuamente. O texto bíblico desta tarde é Êxodo, capítulo 27, do versículo 20 ao versículo 21. 2 versículos, portanto. Êxodo, capítulo 27, versículos 20 e 21. Vamos ler juntos? Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido, para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente, na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho. Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Um estatuto perpétuo será este, pelas suas gerações, aos filhos de Israel. Amém. Brilhar continuamente. Este é o desejo de Deus, esta é a vontade do Senhor para o seu povo, que o seu povo, separado, escolhido, consagrado, brilhe continuamente. Então nós vamos estabelecer uma relação, porque é absolutamente factível estabelecermos a relação entre o tabernáculo e Cristo. Toda a Escritura aponta para Cristo. Toda a lei, todos os preceitos que Deus legou, que Deus otorgou a Israel, eles estão, de alguma forma, relacionados com a pessoa de Cristo Jesus. A luz da presença de Deus, que ilumina nosso coração, ela traz clareza, ela ilumina o entendimento. Nossa fé é permeada pela luz que Deus dispensa a cada um de nós, de modo que nós podemos enxergar as coisas espirituais, podemos crer em Deus e, acima de tudo, podemos aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. Isto só é possível porque a luz de Deus resplandeceu em nossos corações. Não se trata de iluminismo, né? Mas de enlevo espiritual que permeia toda a existência humana. Nós estamos, inclusive, relacionando a capacidade intelectual, relacionando este milagre, esta operação da soberania de Deus com quaisquer coisas humanas. O que nós estamos trazendo é que a luz de Deus, a luz que emana do seu ser bendito, santo, esta luz nos leva a entender a palavra de Deus, a compreender as verdades espirituais e a obedecer o Evangelho, permeando assim
toda a existência da pessoa, do sujeito. Deus não utiliza teorias humanas para iluminar quem quer que seja. Deus não vai se valer de nenhum recurso meramente humano para iluminar o entendimento humano. As coisas desta vida, as coisas deste mundo, Deus nos dotou de capacidade para que por elas mesmas pudéssemos desenvolver as coisas naturais, as coisas que nos são possíveis. Mas quando se trata de iluminação espiritual, Deus não utilizará filosofia, nenhuma teoria, nenhum recurso humano. Por quê? Porque a luz que Deus faz resplandecer em nós, esta luz emana de sua própria presença. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. 1 João capítulo 1, versículo 5. Ora, Deus é luz, então a luz de Deus, a luz de Cristo, a luz do Evangelho, a luz do céu, ela está única e exclusivamente ligada ao próprio Deus. E a comunhão com Deus nos lega benefícios eternos, dentre eles o próprio conhecimento de Deus. Quando conhecemos a Deus, quando declaramos nosso amor a Deus, é claro, e aqui sem nenhum trocadilho, é claro que Deus nos iluminou, que Ele se revelou, que Ele dissipou toda a treva, toda a escuridão que pairava sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Por isto, é possível a comunhão com Deus. Sem a luz de Deus, não há possibilidade de termos comunhão com o próprio Deus. Portanto, a luz de Deus emana da presença de Deus. Aquele que disse, haja luz, quer nos iluminar, de modo que brilhemos continuamente. E é disso que nós estamos falando hoje. Brilho contínuo, brilho permanente, brilho eterno. Este brilhar supõe uma ação soberana de Deus. Deus quer, Deus tem vontade, Deus decide em nos iluminar. Isto é da liberdade dele. Isto diz respeito única e exclusivamente a ele, ao seu ser soberano, ao seu coração livre e independente. Deus quer nos iluminar. Isso é um ato soberano de Deus. Mas brilhar continuamente não somente se deve ao ato soberano de Deus em nos brilhar, em nos fazer brilhar, perdão. Existe também, de outro lado, uma resposta direta de nossa parte. Ou seja, Deus nos ilumina, Deus soberanamente, livremente decide nos iluminar e nós, que somos aí agentes para fazer com que esta luz brilhe, nós temos de dar uma resposta à altura a este desejo de Deus. Então podemos dizer que brilhar continuamente envolve, de um lado, o ato de Deus, livre e soberano, e de outro lado, um compromisso da nossa parte em brilhar continuamente esta luz. E é claro, quando falhamos neste compromisso, em nenhuma hipótese estamos diminuindo o poder, a eficácia, a soberania de Deus. Trata-se de uma falha da nossa parte, de uma falta de compromisso. Brilhar continuamente pressupõe Deus nos iluminando e nós brilhando continuamente. O tabernáculo,
que está presente aqui nos capítulos de 20, a partir do capítulo 21, 22, já há várias atribuições em relação ao tabernáculo, e até o final do livro de Êxodo, quando o tabernáculo é consagrado. Portanto, fica aí a indicação de leitura para depois todos nós tenhamos aí maior compreensão do assunto. O tabernáculo previsto na lei de Moisés, a lei que Deus deu a Moisés para entregar ao povo de Israel, o tabernáculo é uma prefiguração do Messias, prefigura a presença de Deus literalmente no meio de seu povo. Nós sabemos que isso se materializou quando Jesus Cristo veio a nós. Por isso ele é chamado de Emanuel, Deus conosco. O tabernáculo, preceituado na lei, serviria para Deus se encontrar com seu povo. A importância era tal que sua construção se tornou lei. Uma lei que, uma vez observada, possibilitaria a presença de Deus. Como seria possível a presença de Deus no meio do povo de Israel? Com a lei, não somente para a construção, para a edificação do tabernáculo, como, sobretudo, a aplicação das leis morais e espirituais e também sociais, todo este conjunto possibilitaria que Deus habitasse ou permanecesse por algum tempo, de acordo com a soberania dele, naquele tabernáculo. Para Deus se revelar, para Deus ouvir as orações sacerdotais, para Deus se relacionar com o povo, para revelar seu coração ao povo. Embora nada deva se confundir com o próprio Deus, nem o tabernáculo, mas sabemos que o tabernáculo prefigurou Cristo Jesus, o Messias que viria e veio. Na prática, estamos falando da presença de Deus no meio do seu povo. É disso que se trata. Deus em comunhão, Deus se relacionando com o povo escolhido, com o povo consagrado. Hoje, isto é possível mediante o sacrifício de Cristo Jesus e a habitação permanente do Espírito Santo no novo tabernáculo, que é a igreja. A luz naquele tabernáculo deveria permanecer acesa continuamente. Tinha de brilhar continuamente, sobretudo durante a noite. Olha que interessante. Versículo 21. Para quem estiver chegando agora, nós estamos em Êxodo, capítulo 27, versículos 20 e 21. Olha o versículo 21. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, testemunho era a Arca da Aliança, né? Onde continha, onde havia as tábuas da lei do testemunho, os 10 mandamentos. Então, do lado de fora do santo, dos santos do santo, Arão e seus filhos as porão em ordem. Porão o quê? As lâmpadas. Desde a tarde até pela manhã. Então, durante a noite, durante toda a noite e até amanhã do outro dia, o final da tarde, do dia anterior, aquela luz deveria brilhar continuamente. O ser humano, muito criativo e curioso, e nenhum problema em ser criativo e curioso, tá? Aliás, isto faz parte da imagem, da semelhança que nós recebemos do próprio Deus. A criatividade, a livre vontade, a decisão, até a curiosidade. Porém, infelizmente, muitas vezes nós, de maneira pecaminosa, utilizamos algo de bom que Deus nos deu para o mal.
O ser humano, muito criativo e curioso, ávido por novidades, na ânsia de mudar sempre as coisas, muitas vezes acaba por desprezar o Senhor, acaba por perverter o que Deus estabeleceu. Por incrível que pareça, hoje há igrejas locais prezando por valores estéticos estranhos, esquisitos. E no reino de Deus não há nada estranho. No reino de Deus as coisas não podem ser esquisitas, duvidosas, de caráter dissimulado. Não, as coisas em relação a Deus sempre são absolutamente claras, cristalinas, objetivas, não podem gerar dúvidas, não podem pairar sombra de variação. Tal estranheza que nós temos visto, infelizmente, em nossos dias, chega ao cúmulo de templos pintados de preto, tanto fachadas como ambientes internos. Cortinas escuras, cultos no escuro ou com pouca luz, efeitos visuais num jogo de imagens hipnotizantes sob mantras de louvor e também de pregações com forte apelo emocional. Tudo muito estranho, tudo muito esquisito, muito parece que destoando da clareza, da objetividade, da própria iluminação, e aí nós estamos falando no sentido literal e, é claro, no sentido espiritual, que a palavra de Deus preceitua. Como pensar em cultos no escuro ou em ambientes lúgubres, ambientes absolutamente desprovidos aí de luminosidade, de pureza, de clareza, de limpeza, sons e estéticas estranhos, pregações que apelam à mente, ao emocional e não apelam ao coração. Ao nos depararmos com este texto bíblico e a outros, mas estamos baseando, fundamentando nossa reflexão desta tarde no contexto do tabernáculo e da lei em relação à iluminação do tabernáculo, que deveria ser clara e permanente. Quando nós nos deparamos com este texto bíblico, claro, sucinto e objetivo, nós devemos explorar sua implicação. E não somente explorar sua implicação, mas nós devemos aplicar o que do texto depreendermos. Deus é luz. É a Bíblia quem diz isto. Deus é luz. Sua presença traz clareza. Sua presença ilumina. Sua presença organiza o caos. E disse Deus: haja luz. E aí o caos passou a ser organizado. Sua presença dissipa a escuridão, dissipa a dúvida, dissipa o medo, dissipa a estranheza. O texto, versículo 20, fala de azeite puro. Olha o versículo 20. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido. Há um significado aqui, há um propósito aqui. Qual é a ideia do azeite puro? As lâmpadas cujo combustível era o azeite puro, quando o azeite era muito puro, não havia fumaça. Então, o que havia? Luz. E como era a qualidade dessa luz? Clara, cristalina, brilhante, sem elementos estranhos, sem fumaça preta. Luz. O ambiente tinha de ter
luz, e principalmente do fim da tarde até a manhã seguinte. Ou seja, quando a noite chegasse, o ambiente estaria totalmente iluminado. Tudo isso representando a presença de Deus. Ora, quando a igreja se reúne, ela não representa o próprio Deus? Quando a igreja se reúne num prédio, ela não está ali invocando a presença de Deus? Então, que história é essa de ambientes lúgubres, fúnebres, funestos, estranhos, esquisitos, pretos, com efeitos visuais, com mantra, com uma coisa mística, um sincretismo religioso estranho e esquisito? Será que nós não somos o povo da luz? Jesus não disse que nós temos de trabalhar enquanto é dia, porque eis que a noite vem? Todas estas coisas estão ligadas, elas estão interligadas, conectadas. Elas estão presentes em toda a Escritura. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, tudo que diz respeito a Deus é luz. O próprio Deus é luz. A palavra é chamada de lâmpada que ilumina o caminho. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem foi que disse isto? Jesus, o Messias, aquele que cumpriu tudo que o tabernáculo prefigurou. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, ou seja, o próprio Deus resplandeceu em nossos corações. Para quê? Para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Estou lendo textos da palavra. Lemos Êxodo, Salmo, João, Coríntios. E agora vamos ler Apocalipse, ou seja, de Gênesis a Apocalipse, a luz tem tudo a ver com Deus. E cabe a nós brilharmos continuamente, brilhar sempre. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Ora, Cristo está se referindo à sua igreja como castiçal, em cuja lâmpada deve brilhar continuamente. Lâmpada que estava no candeeiro do tabernáculo. Lâmpada que é a palavra. Lâmpada que brilha a luz do Evangelho. Lâmpada que o próprio povo de Deus é. Nós somos a luz do mundo. Desde o início da história até hoje, é inequívoco o trabalho de Deus para dissipar a escuridão. Alguém pode pensar no paraíso, e aí nós estamos falando no local onde Deus estabeleceu o seu trono eternamente. O local, por exemplo, onde Moisés está agora, que escreveu o Êxodo. Alguém pode pensar no paraíso às escuras? Aí a gente vai para o Amapá, né? O paraíso tem a luz que emana do trono de Deus. Sem parede preta, gente. Sem ambiente escuro. Sem ambiente lúgubre. Sem coisa estranha. Sem coisa esquisita. Sem sincretismo. Sem misticismo.
Tomemos cuidado, né? A palavra de Deus é tão clara, tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, tão objetiva, e nós, sempre ávidos por curiosidade, por mesclar as coisas, por adicionar elementos estranhos à palavra de Deus, acabamos por perverter o próprio preceito que Deus estabeleceu. Isto a Bíblia chama de pecado. Isto é grave, isto é perigoso. Sejamos simples no cuidado estético com relação à adoração a Deus. No tabernáculo tinha uma lei: mantenham as luzes acesas. Mantenham as luzes acesas com combustível de pura qualidade, de alta qualidade. Um azeite, quanto mais puro, menos fumaça, menos escuridão, menos embaçamento, menos dissimulação. Ainda que coloquemos muitos obstáculos para que Deus nos ilumine, infelizmente nós fazemos isso, Deus, em sua graça e em seu amor, segue nos iluminando. É dele o desejo de nos iluminar. Iluminou o tabernáculo, iluminou nossas vidas com Cristo Jesus, com o Evangelho, com o Espírito Santo, com a sua graça. Vamos ler de novo os versículos 20 e 21 de Êxodo, capítulo 27, olhando para Jesus, olhando para Cristo, olhando para a obra da salvação, porque é assim que temos de ler a Escritura. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido, para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente, brilhar continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem. Então, cabe à igreja pôr as coisas em ordem. Cabe à igreja brilhar continuamente a luz que resplandeceu sobre nós, desde a tarde até pela manhã. Quando que nós temos de brilhar? Quando tudo estiver às escuras, quando as trevas se aproximam, quando o mundo se levanta, a igreja brilha, a igreja resplandece mais e mais a luz que recebeu do próprio Deus. A Bíblia diz para mantermos a luz acesa continuamente. Quem nos autorizou a apagá-la? A Bíblia diz: brilhem continuamente. Quem foi que nos autorizou a apagar a luz? Brilhemos continuamente. Deus é luz e nos iluminou. Manter a luz acesa é conosco. Deus é luz e nos iluminou, livre, graciosamente, soberanamente. Manter a luz acesa é conosco. Isto significa compromisso com Deus, compromisso com a palavra, aplicação do Evangelho em todas as áreas da nossa existência. Deus nos abençoe. Graças a Deus, porque Ele nos iluminou. Pensando nisto, vamos cantar juntos a terceira estrofe. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai. Vamos cantar?
de teu reflexo em nossas faces, cada dia de glória em glória, mostrem sempre a tua história, brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Só quem disse haja luz pode ordenar que haja luz em nós. Deus Todo-Poderoso, só Ele pode nos iluminar. E Ele nos iluminou. Ele resplandeceu sobre nós a luz. Brilhemos continuamente. Temos motivos para agradecer? Sem dúvida. Primeiro motivo de gratidão que trago nesta tarde é pelo acesso que temos a Deus por meio de Jesus. Nós somos o tabernáculo de Deus por causa de Cristo Jesus. E Deus não habita em lugar escuro. Deus não habita na escuridão. Deus é luz e Ele nos iluminou. Graças a Deus pela iluminação que recebemos dEle. Graças a Deus pela provisão, pelo sustento, pela proteção, preservação, pelo cuidado permanente de Deus, livramentos. Quantos Deus, como Deus tem cuidado de nós, quantas curas, quanta provisão, quantas portas que se abrem, quantas oportunidades, quanto cuidado, graças a Deus, porque não somente o que por si só já é maravilhoso, não somente nos salvou, mas também nos trata com dignidade, cuida de nós, Ele tem cuidado de nós. Isso é inequívoco, é inegável. Seremos os mais ingratos se não reconhecermos que Deus tem cuidado de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Pedidos de oração, nós temos de orar pela obra missionária. O Evangelho precisa ser espalhado, disseminado, pregado. O Pão das Três é uma oportunidade para isso. Você e eu podemos compartilhar estes vídeos, estas lives. É chique falar live, né? Estamos no Brasil, mas usamos vários termos da língua inglesa. Eu costumo chamar de transmissão. Eu gosto da língua portuguesa, né? Então, vamos compartilhar esta transmissão pregando o Evangelho. Oremos pelas obras, pela obra missionária, os projetos missionários da Igreja Batista em Vila das Belezas. São muitos, são tantos com os quais nós nos envolvemos em oração, em apoio financeiro, em engajamento, comprometidos com Deus e com os missionários. Oremos por isso. Vamos orar pelas famílias, pelos lares, pelos casais, pelos filhos, por toda a relação familiar em nossa igreja, motivo permanente de oração, não é verdade? Orar pelos enfermos, sem dúvida. Há pessoas doentes, há pessoas hospitalizadas, há pessoas passando por tratamentos extremos, difíceis, complexos,
há pessoas também se recuperando de cirurgias, graças a Deus por isto. Pedido de oração específico pela Carmen. Carmen foi submetida a uma cirurgia bastante complexa, está se recuperando, oremos por ela. Vamos orar também um pedido de oração que chegou no grupo de pastores da nossa região, Sudocap. O pastor Eufrásio, um dos pastores lá da Igreja Batista do Socorro, ele pede oração pela saúde de seu irmão que está hospitalizado. Oremos pelos idosos, desempregados, profissionais de serviços essenciais, sobretudo da área da saúde. E vamos orar pelas autoridades, que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos ter este momento de oração juntos? Vamos orar juntos? Senhor, te agradecemos pela luz que resplandeceu em nossos corações. Só o Senhor pode nos iluminar e queremos brilhar continuamente, queremos manter acesa a luz do Senhor em nossos corações. Livra-nos do mal, livra-nos das coisas estranhas, esquisitas, que muitas vezes são catalisadas pela própria mente humana. Senhor, submetemos ao Espírito Santo, ao escrutínio da Tua palavra, todo o nosso ser, nossos olhos, nossos ouvidos, nossa mente, nosso coração. Misericórdia de nós. Pedimos, Pai, a Tua bênção sobre a obra missionária, os projetos missionários de nossa igreja, de outras igrejas que estão acompanhando esta transmissão. Senhor, todo o trabalho missionário no bairro, na cidade, no estado, no Brasil e no mundo, que Tu abençoes os pastores, os missionários, os líderes, os voluntários, todo o recurso espiritual, humano e financeiro, que prospere em Tuas santas mãos. Santo Deus, venha o Teu reino e que a luz do Evangelho resplandeça sobre toda a terra. Pedimos a Tua bênção sobre os enfermos, sobre a Carmen, sobre os demais enfermos, Tua bênção sobre desempregados, idosos, sobre as famílias da nossa igreja, casais, filhos, o lar de um modo geral. Pedimos a Tua bênção sobre os profissionais da área da saúde, os que estão de alguma forma mais expostos. Livre a cada um do mal, guarde a família de cada um. Te louvamos porque assim tem sido. Temos visto o Teu cuidado terno, permanente, cheio de amor e de compaixão. Pedimos pelas autoridades que Tu abençoes a eleição ainda neste domingo em algumas cidades brasileiras. Misericórdia das autoridades públicas, que Tu instruas e abençoes a todas as autoridades estabelecidas para a glória do Senhor. Te louvamos por esta tarde, por mais este Pão das Três. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, graças a Deus por mais este Pão das Três. Que bênção, o tempo que passamos juntos. Hoje à noite, às 19 horas, conhecido como 7 da noite, hoje, no canal do YouTube Ministério de Jovens e Adolescentes da nossa igreja, vai celebrar um culto. Todos estão convidados. É facinho acessar o canal MJA IBVB YouTube. MJA IBVB YouTube. 7 da noite de hoje, mais um culto a Deus. Vamos participar.
vamos engrandecer o nome do Senhor com os nossos jovens e adolescentes. Amanhã não teremos Pão das Três, somente na segunda-feira com o pastor Israel aqui no Facebook. Amanhã no canal IBVB YouTube, às 10h30 e às 7 da noite, cultos de adoração a Deus. Todos estão convidados, nós nos encontraremos em nome de Jesus. Que todos tenham um final de sábado muito agradável e um domingo muito abençoado. Deus nos abençoe.